Fala aí, rapaziada. Então, mais um videozinho pro canal aí. Videozinho, uma pegadazinha um pouco diferente do que eu vinha feito até então, né? Mas não é um vídeo novo no canal, vamos dizer assim. Eu já havia gravado um vídeo sobre política recente, falando sobre nacionalismo, Bolsonaro e tal, e outras coisas do tipo. Mas não é muito meu lance. Mas de qualquer forma, eu vou ler um textozinho curto aqui nessa pegada aí. Então, o governo Bolsonaro anuncia a criação do Auxílio Brasil. Isso provocou um atrito entre o governo e os liberais, né? Porque o governo Bolsonaro chamou muitos liberais para administrar a parte econômica e tal, né? Aí quando o Bolsonaro anuncia a criação desse auxílio, né? Ele beneficiar milhões de brasileiros aí que estariam na linha de pobreza, então isso aí desagradou os liberais. Então, por incrível que pareça, o que parece ser o debate sério nos bastidores da administração da economia é o seguinte: o que os caras estão discutindo é cumprir o teto de gastos governamentais, fazendo a redução dos gastos públicos, reduzir os gastos públicos para, consequentemente, reduzir também a dívida pública, né? E eles também reduzir o próprio Estado, que é um dos modos de se reduzir os gastos públicos, é reduzir o tamanho do próprio Estado, né? E isso teria como resultado natural, um livre mercado eficiente traria como consequência a redução da própria miséria, tal, né? O milagre do livre mercado seria capaz disso, desde que os governos não atrapalhassem a história, vamos dizer assim, né? Então, esse é o debate. Auxílio Brasil vai elevar a dívida pública e vai dar um caô danado. A gente joga o tal do teto de gasto, né? Que esse limite do que o governo poderia gastar, a gente joga essa ideia no lixo e pronto, os liberais endoidaram, não gostaram nada da história, né? Então, se Paulo Guedes é um neoliberal, então os neoliberais deveriam admitir que há momentos e circunstâncias em que o Estado é necessário para vir em socorro à população mais pobre. Ou seja, se Paulo Guedes tentou argumentar lá, não, tudo bem o teto de gasto, a gente vai romper o teto de gasto e tal, mas isso aí é um momento necessário tal para a gente socorrer essa população mais pobre que está passando por dificuldades e tal, né? Argumento dele lá furada, mas esse aí foi o argumento tal, em socorro à população mais pobre. Então, muitos neoliberais e liberais se demitiram dos seus cargos, né? Lá no Ministério da Economia e tal, né? Depois do anúncio da criação do tal auxílio, do Auxílio Brasil, né? Porque o auxílio seria pago pelo governo, então ia gerar gastos, né? Então, a debandada dos neoliberais do governo significa que para eles toda intervenção do Estado, mesmo quando pretende oferecer um auxílio emergencial, no caso da pandemia, né? Ou um Auxílio Brasil para favorecer os mais pobres, né? É sempre uma intervenção reprovável. Os liberais consideram isso uma coisa reprovável, ainda que seja com a justificativa de socorrer os mais pobres em determinados momentos. Então, temos três opções. Primeiro, considerando a situação atual aí, Paulo Guedes, liberais, Bolsonaro, Auxílio Brasil, esse debate todo, né? Primeiro, ou se admite que a criação do Auxílio Brasil é um erro, né? Porque vai contra os princípios do livre mercado, né? Porque livre mercado supõe a não intervenção do Estado na economia, muito menos dando dinheiro, vamos dizer assim, para a população, né? Que gera dívida pública, tal, esse tipo de coisa. Segundo, ou se admite primeiro, né? Ou se admite que a criação do auxílio é um erro, do Auxílio Brasil é um erro, Bolsa Família também seria um erro nesse sentido, né? Segundo, ou se admite que a criação do Auxílio Brasil é uma legítima necessidade imposta pelas circunstâncias que o governo, mesmo liberal de Bolsonaro, né, teve a sensibilidade de perceber. Poderia ser essa aí, inclusive, é o argumento usado por Paulo Guedes para defender a criação do tal Auxílio Brasil, mesmo contra os princípios liberais. Então, e a terceira opção, né? Ou admitir que o governo ainda acredita no livre mercado e que, portanto, a criação do Auxílio Brasil é puramente uma medida eleitoreira, que o que interessa não é o fato de pessoas estarem passando fome e nem o aumento da dívida pública, mas sim o fato de que essas pessoas que seriam
beneficiar do auxílio agradeceriam ao criador do auxílio votando nele e nos seus candidatos, né? Então, a criação do Auxílio Brasil seria uma estratégia para ganhar popularidade nas eleições, né? Que é, claro, evidentemente, o que está acontecendo, né, rapaziada? Então, os neoliberais raiz que saíram do governo denunciaram o caráter eleitoreiro da medida. Haja visto que a criação do Auxílio Brasil é um erro típico dos administradores do Estado, que tendem a se tornar parasitários ou defender interesses corporativistas, né? E que, de fato, Bolsonaro está lá, não quer sair. Ele percebeu que a criação do auxílio emergencial durante a pandemia elevou a popularidade dele, então ele quer repetir a coisa, fazendo uma medida populista, eleitoreira e tal, né? Então, os liberais já denunciaram esse caráter eleitoreiro de Bolsonaro aí, com o tal do Auxílio Brasil. Inclusive, muitos bolsonaristas liberais, mais um motivo para se afastar, parar de apoiar o governo tal, ou ainda, né, simplesmente um equívoco econômico, já que estoura o teto de gastos. Ou seja, mesmo que não fosse uma medida eleitoreira, que viesse realmente para dar um auxílio aos pobres, né, isso aí seria um equívoco econômico que estouraria os tetos de gastos, aumentaria a dívida pública e isso aí desencadearia um processo de endividamento do Estado, inflação, juros da dívida aumentar, esse tipo de coisa toda, e no fim das contas iria piorar a situação dos pobres, dos próprios pobres e tal, né? Aí eu vou botar umas imagens aí rapidinho. Só ler uns textozinhos de matéria aqui só para, uma reportagem do Brasil de Fato. Eu esqueci de pegar o nome do jornalista, mas vamos ler esse textozinho aqui que tem a ver com o assunto que eu acabei de falar. Então, podemos falar também da economia, pois Laura Carvalho mostrou que o Brasil ganhou 8,4% do PIB com auxílio. Isso resultou em previsões de queda de 4,4% do PIB para o país em 2020, enquanto a expectativa do mercado era de queda de 6,5% no meio do ano e de 9% no começo da pandemia. Ou seja, o tal do mercado projetou uma queda do PIB maior do que de fato ocorreu, né? Tendo como pano de fundo aí o tal do auxílio emergencial. O auxílio emergencial aumentaria, faria que o PIB caísse ainda mais do que cairia sem o auxílio. Não sei se deu para entender. Então, aqui, nessa linha cabe lembrar, R$1 investido no Bolsa Família, o PIB aumenta 1,78 reais. Ou seja, o gasto com o Bolsa Família, a de gerar um déficit nas contas públicas, né, poderia aumentar a arrecadação, porque aumentaria o PIB, né? Você gasta R$1 com o Bolsa Família e o PIB sobe 1,78%. Ou seja, você tem R$1,78 de lucros, vamos dizer assim, né? De benefícios que poderiam ser convertidos em novos investimentos públicos, talvez. Então, se o auxílio emergencial seguir o mesmo perfil, sua permanência deve garantir crescimento do PIB, aumentando a arrecadação e, consequentemente, a relação dívida-PIB. Porque se a dívida pública cresce, né, o seu crescimento é relativo, porque também depende do crescimento ou da redução do PIB. Então, pessoal, basicamente o que está dizendo é o seguinte: nem sempre investimentos públicos, nem sempre benefícios públicos, tal como Bolsa Família, ou auxílio emergencial, ou talvez até Auxílio Brasil, não necessariamente geram aumento da dívida, né? Podem gerar o aumento da dívida de um modo geral, mas não relativamente ao PIB, entendeu? Então, no fim das contas, se a dívida aumenta, mas se o PIB aumenta mais do que a dívida, então, em termos reais, assim, a dívida não aumentou, né? É o que está mostrando aqui. E aqui, outra Nexo Jornal também, esqueci de pegar o nome do jornalista e tal. Mas aqui,
Um estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da FEA-USP, estimou que sem auxílio, o PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, teria caído entre 8,4% e 14% em 2020, muito pior do que o resultado registrado de 4,1%. Ou seja, o fato do governo ter vindo em auxílio, né, aos trabalhadores que estavam desempregados e que tiveram que fazer, aos trabalhadores autônomos, aí, empreendedores que tiveram de fazer lockdown, o distanciamento social e tal, né? Esse auxílio que vem socorrer esse tipo de pessoas, essas pessoas, na verdade ajudou a manter a economia aquecida e, portanto, o PIB caiu menos do que se poderia esperar, entendeu? Ou seja, o auxílio emergencial foi importante para arrefecer uma recessão que, por si só, já teve proporções históricas. E aqui, a última coisinha que eu vou ler aqui é Notícias R7. Então, a estimativa do economista-chefe da MB Associado, Sérgio Vale, é que o dinheiro repassado pelo governo federal às famílias de baixa renda e trabalhadores informais teve um impacto de 0,5% percentuais no resultado do PIB de 2020. Quando a pandemia começou, havia uma expectativa muito negativa quando vieram, certo? É claro que nem sempre é possível você estabelecer uma relação clara de causa e efeito em relação à economia, porque a sociedade é muito complexa, as variáveis são muito amplas e tal, né? Mas o que realmente parece que ficou claro aqui é que o auxílio emergencial ajudou no desempenho da economia brasileira, ao invés de atrapalhar, é isso? E ajudaria, inclusive, se não houvesse a necessidade de distanciamento social e tal. E o Bolsa Família, que é um programa já antigo, né, bastante estudado, também mostra que não é uma coisa que foi negativa em termos de macroeconomia, a criação do Bolsa Família, entendeu? Apesar de alguns efeitos micro que ainda precisam ser esclarecidos e tal. Enfim, mas só para ter uma reflexãozinha sobre esse assunto. Gostou? Dê um like aí, é nóis.